Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, falaremos um pouco sobre a questão das funções da linguagem. Então fiquem comigo, acompanhem esse vídeo até o final e vamos iniciar. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre a questão dos elementos de comunicação. Então, como elemento de comunicação, nós temos lá o emissor, né, que é aquele que emite, codifica a mensagem. Nós temos o receptor, que é o que recebe, o que decodifica a mensagem. Nós temos a mensagem, que é o conteúdo que é transmitido por esse emissor. Nós temos o código. O código é esse conjunto de signos usado na transmissão e nesse recebimento, nessa recepção da mensagem. Nós temos o referente, que é esse contexto que estará relacionado ao emissor e ao receptor, ou seja, qual é o contexto, qual é a ideia da mensagem. Nós temos o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem, ou seja, qual será o meu canal de envio da mensagem. Um exemplo. Ultimamente nós temos utilizado muito o WhatsApp. Então, ele tem sido um canal onde tem circulado muitas mensagens. Então, vale aí uma observação, né, que as atitudes e relações dos comunicantes são também referentes e exercem influência sobre a comunicação. Então, essa questão dos comunicantes, né, eles podem exercer aí uma certa influência com a questão de comunicação. Então, o emissor, ele vai transmitir uma mensagem e para transmitir essa mensagem, obviamente, ele sempre vai ter um objetivo. Ou seja, ele quer informar algo a alguém. E também ele pode querer aí uma questão de demonstrar sentimentos, convencer alguém a fazer alguma coisa. E a linguagem, ou seja, as funções da linguagem, elas serão divididas em função referencial, função conativa ou função apelativa, ela também é chamada, mais conhecida como função apelativa, função emotiva, função metalinguística, função fática e função poética. Só ressaltando aqui, gente, voltando um pouquinho, que a função referencial, ela também é chamada de função denotativa, tá? Então, vamos começar aí, então, pela função referencial ou função denotativa. Então, quando o objetivo do emissor é informar, ocorre a função referencial. Ou seja, quando o emissor, ou seja, quando quem está enviando a mensagem, ele quer informar alguém sobre algo, ele vai estar praticando uma função referencial, tá? Geralmente, para ser função referencial, nós utilizamos mais esse tipo de função em textos jornalísticos, em textos científicos, tá? Então, olha o exemplo. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. Então, aí nós estamos informando alguma coisa. Por isso que é uma função referencial. Se nós temos lá a questão de uma notícia, nós também teremos uma função referencial, certo? Nós temos também, olha lá, como ela é centrada, tá? Ela é centralizada no referente. Então, o emissor, ele procura oferecer informações baseadas em realidade, tá? Então, usa uma linguagem objetiva. Ela é direta, denotativa. Prevalece aí o uso da terceira linguagem terceira pessoa do singular. E a linguagem utilizada nas notícias, geralmente notícias de jornal e livros científicos, como eu já disse outrora, tá? Olha só, coloquei até um livro aí para vocês entenderem melhor. Nós temos a função conativa, ou também chamada de função apelativa. Quando será a função conativa? Quando quem está dizendo algo tem a função de querer convencer, ou seja, apelar para alguém, tá? Olha o exemplo. Compre aqui e concorra a este linho do carro. Sabe aquelas propagandas de Coca-Cola? Tipo, beba Coca-Cola e seja feliz. Se você beber Coca-Cola, você vai realmente ficar feliz? Às vezes sim, mas nem sempre.
tá? Então, esse tipo de propaganda, então, as propagandas, elas têm essa função de apelar, de tentar convencer o receptor a comprar ou a praticar uma determinada ação, tá? Então, vamos lá. Ela é centrada no receptor, tá? O emissor, ele quer influenciar alguém, o comportamento de alguém. E é comum o uso de tu, de você, ou até mesmo o nome da pessoa. Quando é questão de propagandas, a gente usa muito a questão do vocativo e do imperativo. Compre, beba, nessa questão do imperativo muito predominante em propagandas. E nós temos a função emotiva, tá? A função emotiva, ela é uma linguagem muito expressiva. Ela está muito centrada nos desejos, nas emoções, tá? Nos sentimentos. Então, prestem atenção. Nós amamos muito Romário. Então, nós temos a questão de um sentimento aí, numa opinião sobre alguém. Então, se eu tenho uma linguagem baseada em sentimento, em opiniões, eu terei aí uma função emotiva, tá? Então, ela é centrada no emissor, como eu disse, revelando sua emoção, a sua opinião. Nela vai prevalecer a primeira pessoa do singular, tá? Com interjeções e exclamações. E, basicamente, é a linguagem de biografias, de memórias. O que são biografias? É quando alguém escreve sobre uma pessoa ou eu mesmo estou escrevendo sobre mim, tá? Nós temos a função metalinguística. Eu acho que essa é uma das mais complicadinhas de se entender. Por quê? Porque usar metalinguagem é uma linguagem, falar da própria linguagem. É como se eu pegasse um dicionário, vamos lá, eu pego um dicionário e dentro do dicionário tem a palavra dicionário explicando o que é um dicionário, tá? E isso é metalinguagem. A mesma coisa, se um poeta faz uma poesia explicando o que é ser poeta, ou uma poesia explicar o que é uma poesia, será metalinguagem, tá? Ó, escrevo porque gosto de escrever, passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Então, aí é a questão da escrita explicar o porquê de estar escrevendo, tá? Isso seria metalinguagem. Então, é centrada no código, usando a linguagem para falar de si mesma, dela mesma, tá? A linguagem falando da própria linguagem. A poesia que fala da própria poesia, como eu já disse, tá? Principalmente dicionários. Os dicionários, eles são meramente metalinguísticos, certo? E nós temos lá também a função fática. Eu costumo dizer agora que essa é uma das mais fáceis de serem entendidas. Então, na função fática, eu tenho uma comunicação. Então, um canal de comunicação. Então, geralmente, é a linguagem da comunicação. Então, quando eu digo, oi, tudo bem? Você tá ligado? Você está entendendo? Alô? Então, eu estou utilizando essa função fática. Alô, Rustam? A missão foi cumprida, ok? Devo voltar à nave? Alguém me ouve? Alô? Então, quando eu utilizo esse tipo de comunicação, eu estou estabelecendo uma função fática. Então, ela é centrada no canal também. Ela tem o objetivo de propagar ou não o contato entre alguém ou de testar a eficiência de um canal. Então, ela é linguagem de falas telefônicas, de saudações e etc. Certo? Então, como eu disse, é uma das mais fáceis. E, por fim, nós temos a função poética. A função poética, ela é centrada na questão das linguagens literárias. Então, ela é utilizada mais nas literaturas, principalmente em poesias. E um exemplo seria essa poesia clímax. No peito a mata, alerta o pranto, do olhar de louco para meia lua. Então, se eu utilizo mais essa questão da poesia, do poético, eu estou utilizando uma função poética. Então, o que acontece? Ela é centralizada na mensagem, tá? Ela pode ser afetiva, sugestiva, conativa, metafórica. Então, ela sempre vai valorizar essa questão das combinações das palavras. O que é isso, professora? Essa questão do ritmo. Lembra que na poesia, a gente trabalhou poesia há uns anos, né? E na poesia, o que acontece? Ela tem essa questão do ritmo. Ela tem essa questão de combinatório.
tá? Então, ela é bem fácil também de ser entendida. Então, ela também ela é apresentada mais em linguagens literárias, em letras de músicas, também pode ser utilizada em propagandas, mas nós precisamos ter cuidado para não confundi-las, tá? Com a apelativa, no caso. E eu espero que vocês tenham entendido. Caso haja dúvidas, estejam me procurando. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final e tenham um excelente dia.